Felipe Leão falando sobre cinema nacional e sobre cinema da retomada. Vamos ver aqui. Professor, você viu que no Twitter estavam desconsiderando filmes nacionais só por eles serem da retomada? Lá real tem dessas coisas. Cara, eu não posso opinar porque eu não vi. Eu, real, estou afastado por completo do Twitter. Oh, mentira! Esse bicho aí com certeza tem um fakezão que fica vendo lá no Twitter, pensa que me engana. Por conta dessas coisas. Não dessas coisas específicas, porque eu não sei qual foi a treta com a retomada. Eu particularmente, e aí vamos lá. Dito isso, o Twitter tá um lugar cada vez mais insalubre. É sério. Tal hora eu só tô no. Tem há 1 ou 2 anos que eu tô no Twitter realmente assim, pra virar paródia de si mesmo, pra virar paródia do que é aquilo. Eu até já tentei trazer discussões construtivas em algum momento naquele site, mas, cara, não dá. As discussões. Primeiro que são sempre as mesmas discussões. Elas só voltam com filmes ou coisas diferentes, mas é sempre as mesmas discussões. E é sempre essa nova aí do agente secreto, sudestinos e nordestinos, sabe? Eu saí da prova do PND, olhei pra aquilo e fiquei tipo, meu Deus. Chega. Sem saber qual é a treta, tá? Porque eu não li. Mas, particularmente, eu já falei aqui no nosso canal. De forma geral, eu também não gosto da retomada. De forma geral. Isso significa que não haja filmes bons na retomada? Não. Existem filmes bons no cinema da retomada. Claro que existem. Mas, entretanto, todavia, é importante que a gente compreenda que a história do cinema brasileiro, apesar de riquíssima, ela não é perene. Como a história de qualquer lugar do mundo, tá? Como a história do cinema de qualquer lugar do mundo, ela não é perene. Ela passa por crises. E o cinema da retomada, pra mim, e pra muitos outros teóricos do cinema, é uma crise criativa do cinema brasileiro. Faz parte de uma das crises criativas do cinema brasileiro. Agora, não sei qual foi o teor da crítica. Você conhece o Introdução ao Cinema? O negócio do cinema da retomada, filosofia, tudo. É aquilo que eu falei no último vídeo, né? Que ele é foda, né? Ao mesmo tempo que ele é uma crise estética ou criativa, ele também reage a uma crise, né? Na verdade, ele não reage, ele meio que é a consequência de uma crise, essa é a realidade, né? Que é o neoliberalismo ter destruído o cinema brasileiro, a indústria cinematográfica brasileira ali nos anos 90, né? O Collor, no final dos anos 80, começo dos anos 90. E aí o cinema brasileiro tenta reconstruir o seu público, principalmente a partir dessa estética que tenta replicar o cinema hollywoodiano. Beira ao E aí é foda também, porque acaba que o que estava sendo construído no século XX esteticamente, com o cinema novo, com o cinema marginal, que era uma coisa muito de confronto a um cinema estrangeiro, né, acaba dando 20 passos atrás com o cinema da retomada, esteticamente falando, politicamente falando. Mas também o cinema da retomada, ele acaba sendo... É foda também, porque muito do que, sei lá, os nossos pais ou pessoas... Nem precisa ser os nossos pais, não. Até uma galera mais nova, assim. Muito do que eles conhecem do cinema brasileiro é cinema da retomada, tá ligado? E aí, tal hora, eu tenho um pouco de preguiça de quem só caga em cima do cinema da retomada e só caga em cima do cinema brasileiro mainstream. E sei lá, diz que só o que é bom é o cinema brasileiro dos anos 80, dos anos 60 e dos anos 70. O que é que isso traz de produtivo também? Tá ligado? O liberalismo. O cinema brasileiro sai bom nos anos 60 e anos 70? Então quer dizer que o cinema brasileiro estagnou. Tudo depois disso é ruim. Tudo depois de Glauber Rocha é ruim. Tá, então. É uma generalização. Eu não sei como ele usou essa generalização, qual foi o intuito dessa pessoa com essa generalização.
é uma generalização. E toda generalização... O Guilherme Lima Wokes. Um mútuo meu diz que todo filme pós-retomada beira ao neoliberalismo. busca um padrão. Tô tentando entender qual é a parada, tá? Porque eu não vi, então não posso falar por completo. Toda generalização busca o entendimento de um determinado padrão. Não significa que quando ele usa o todo aqui, pelo menos eu acho, talvez ele tenha dito todo também. Aí eu não posso falar por ele. Mas quando você usa o todo aqui, você tá muitas vezes recorrendo a... Cara, as mensagens do Wesley fazem cada vez mais sentido, sinceramente. Não entendo essa crítica com o cinema da retomada. Cidade de Deus e Deus o Diabo na Terra do Sol não servem o mesmo propósito de consolidar o estereótipo do que o estrangeiro pensa sobre o Brasil? esse padrão específico, onde a exceção confirma a regra. Então, assim, para não cair no discurso do todo, a gente pode dizer que muitos filmes do cinema da retomada beira ao neoliberalismo. Isso é verdade. E aí isso é verdade. Porque a prática da retomada é essa, inclusive. Não tem muito o que fugir. É a consequência do neoliberalismo, a retomada. E a prática se reflete no resultado, no filme. Entende? A prática do cinema da retomada é uma prática que surge do imediato fim da Embrafilme. Pelo governo Collor. E por consequência, da formação do monopólio nacional do Globo Filmes. Em outras palavras, a prática do dito cinema da retomada é uma prática muito intimamente ligada a práticas neoliberais. Isso não é uma mentira. E se a prática é refletida dessa forma, o seu resultado muitas vezes também o será. Isso não significa dizer... É interessante tentar pensar o que o Wesley falou, porque... Vamos lá, se você pensar que Deus e o Diabo na Terra do Sol e Cidade de Deus são 2 filmes. Ambos tratam sobre, sei lá, as mazelas, a pobreza, a fome no Brasil e a criminalidade. E aí você pode pensar, porra, mas aí são 2 filmes iguais. Só que tem uma questão estética aí, né? Por isso que, por exemplo, quando muita gente critica Cidade de Deus, falando que Cidade de Deus é um filme que traz essa estereotipa, essa coisa da de trazer estereótipos pro cinema nacional e vem os favela movies, e aí vem toda aquela discussão sobre estética e cosmética da fome, que é aí que tá o grande cerne da questão, né? É aí que tá o grande cerne da questão. Que a discussão de estética e cosmética da fome, ela vai surgir ali, né, pós esses favela movies, né? O Homem do Ano, Cidade de Deus, Tropa de Elite. E vai criticar esses filmes que eles pegam essas temáticas que antes eram trabalhadas, né, no cinema social brasileiro, cinema político brasileiro dos anos 60 e dos anos 70, a partir do viés da estética da fome, que é o que o Glauber Rocha vai desenvolver, né, o manifesto da estética da fome. É legal vocês lerem. É tipo um manifesto de 1 ou 2 páginas, assim, pesquisa Glauber Rocha, manifesto da estética da fome, que ele vai trazer toda a perspectiva de fazer um cinema que mostre as verdadeiras desigualdades do Brasil, né, que mostre os problemas sociais brasileiros, porque o cinema brasileiro até então não mostrava isso. O cinema brasileiro só mostrava o lado bonito do Brasil e mostrava a classe dominante brasileira, e aí o cinema novo, ele vem com essa coisa de mostrar também o lado feio do Brasil. Só que isso não é algo que se reduz ao conteúdo. Muito pelo contrário. O Glauber Rocha estava pensando em criar uma estética da fome, né? Então, esses conteúdos vêm com toda uma estética revolucionária. Então, era uma quebra não só de conteúdo, de temas, mas uma quebra estética, né? Construir essa estética. Só que o que é que os filmes da retomada vão fazer? Os filmes da retomada, se você for perceber, a maioria ainda trazem os aspectos sociais, os problemas sociais, né? Só que eles vêm com essa coisa da cosmética da fome, né? Que é esse conceito que, cara, eu esqueci o nome da jornalista, mil perdões. Mas que é uma crítica de cinema, jornalista, ela vai desenvolver, né, esse conceito da cosmética da fome. Então vem essa coisa dos problemas sociais, só que vem com
com uma estilização muito hollywoodiana e muito estilizada mesmo, e estilizada de uma forma hollywoodiana, né? Então você vai ver, sei lá, um filme como, por exemplo, O Central do Brasil, que eu não acho um filme ruim, mas também não acho um grande filme. Mas eu vi O Central do Brasil é aquela coisa, é um dramazão clássico, hollywoodiano, sabe? Bem, aquele drama pesado, com aquela trilha sonora bem hollywoodiana, sabe? Mostrar a pobreza no Nordeste, toda essa coisa. Se você for pegar um filme como O Central do Brasil, é completamente diferente de um Vidas Secas, por exemplo, né? Apesar de serem filmes que têm tematicamente, sei lá, você pode dizer, são 2 filmes que tratam sobre pobreza e injustiça social, mas a questão não é temática, né? A questão é estética. É que todos os filmes da Retomada são ruins, mas que esses filmes estão inseridos sobre um determinado modo de produção que determina quais serão. Eu acho que a preocupação central do cinema novo é tentar dialogar com o povo brasileiro e também ao fracasso deles. O Bernadeu, o crítico de cinema, né, inclusive que morreu recentemente, né, Deus o tenha, esse ano, ele fala muito sobre isso, sobre essa questão do cinema novo, ele começar com um movimento que tenta dialogar com o cinema, com o povo brasileiro, mas ele acaba sofrendo por uma crise justamente por isso, né, porque os filmes do cinema novo, eles... Primeiro, os cineastas do cinema novo eram da classe dominante, assim, né, tipo assim, a maioria ali dos cineastas do cinema novo tinham grana, tá ligado? Então tem essa contradição, né, que é meio que sempre falando sobre o povo. Se você for ver o Glauber Rocha, apesar de eu adorar o Glauber Rocha, adorar os filmes dele, é muito isso, sabe? O Glauber Rocha, ele fala sobre o povo. Então, não é essa coisa do, o povo falando sobre si. Não. É total uma visão de fora para quem tem um olhar até curioso sobre o povo. Se você for ver as entrevistas do Glauber Rocha, ele tem muito essa pegada, sabe? Então ele passa por essa crise e também porque o cinema novo acaba que ele não faz sucesso comercial, né? Faz sucesso de crítica. Inclusive, o cinema marginal, ele vem ali um pouco posterior e ele lida um pouco melhor com isso, sabe? De fazer um cinema crítico também, mas ele dialoga um pouco mais com o povo, sabe? Vários filmes do cinema marginal fizeram sucesso dentro do circuito comercial brasileiro mesmo. E aí que tá a grande contradição, né? Porque você vai falar que o cinema brasileiro de verdade é o cinema novo e não o cinema da retomada. Mas se a gente for parar pra pensar, os filmes da retomada, eles conversam mais com a população brasileira em geral, as pessoas viram mais. E aí entra toda uma questão de construção de gosto, né? Porque também as pessoas estão mais acostumadas a ver uma linguagem hollywoodiana. Então, cara, é muito complexo. São as práticas a serem realizadas por seus autores. Mas a gente já vê, no Brasil, alguns realizadores que se distinguem desse modo de produção. A Filme de Plástico, por exemplo. É possível gostar do cinema da retomada e ser crítico aos seus processos? Pois é. Mas eu não sei qual foi o teor da crítica. Não sei qual foi o teor da treta. Mas essa é uma parada que não é exatamente nova. A Ivana Bentes, ela tem um texto muito importante, chamado A Cosmética da Fome. Que ela vai atacar Ivana Bentes. Especificamente Cidade de Deus. E o cinema do Fernando Meirelles. A treta foi pra falar da galera que diz que ama cinema brasileiro, mas só consome retomada. Cara, então... E o cinema novo era uma panelinha enorme, muito excludente. Só você lembrar do jeito que eles receberam esse Sganzerla. Então, pois é, ao mesmo tempo, era algo que era necessário para a época, sabe? Era necessário eles construírem essa postura. Porque era isso, eles tentavam criar o que seria uma linguagem brasileira. Só que isso também provocou exclusões, sabe? Tipo... Tem muitos cineastas brasileiros interessantes dos anos 50 e dos anos 60 que são esquecidos porque eles, sei lá, fazem filmes que não estavam no contexto estético do cinema novo. Eles fazem filmes que são mais americanizados, em algum sentido, sabe? Mas é isso. Por isso que eu fico um pouco com o pé atrás com essa ideia de, tipo,
o que é o verdadeiro cinema brasileiro, porque não existe só um Brasil, né? Existem vários Brasis, diferentes perspectivas dentro desse país, sabe? Então, sabe qual é a minha parada, Gui? Eu sei que você é uma pessoa defensora do cinema brasileiro no Twitter, né? Eu sei que você é essa pessoa e eu acredito que você não é do tipo que eu vou falar. Porque eu vejo os filmes que você recomenda. E você é uma pessoa que recomenda Glauber, Ganzerla, Mujica, Joaquim, Pedro de Andrade, Júlio Bressani, mas você também recomenda a galera, Grace, do Leonardo Moura Mateus, você recomenda o Enforcados, Grande o Érico filme. Rassi. Pô, Grace. Você recomenda a galera recente também. Fala de Rachembar. O Rachembar também. Mas existe na cinefilia, e eu não estou falando das pessoas que iniciaram essa treta, deixando claro, eu estou falando de generalizando, encontrando um padrão, uma certa sinalização de virtude. E uma coisa que eu sempre falo pra vocês, que Existe. a defesa do cinema nacional, ela é necessária, mas ela parte do entendimento sobre quem você tá falando também, entende? Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu quero muito, eu, Felipe, que sou um defensor do cinema brasileiro, que falo cotidianamente sobre cinema brasileiro aqui com vocês, eu quero que a minha mãe, que a minha tia, que essas pessoas defendam o cinema brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Eu já botei minha mãe pra ver Falsa Loura. Minha mãe e a minha tia, elas não assistem Glauber Rocha. Na verdade, sabe o que foi que aconteceu? Eu tava vendo um vídeo do Felipe Leão na TV da minha sala. Minha mãe tava na sala. Ela viu o Felipe Leão falar que o Falsa Loura era o melhor filme brasileiro de todos. Aí ela, ih, já bem sei, eu quero ver esse filme. Eu, beleza, eu já tinha visto. Eu baixei e botei pra minha mãe pra ver. Ela achou esquisito pra caralho. Minha mãe e minha tia não assistem Acho que ela não curtiu, não. Glauber Rocha. Não assistem Ganzerla. Não assistem Mojica Marins. Pode ser que eu um dia consiga construir um determinado gosto que faça a minha mãe e a tia assistirem Ganzerla, assistirem esses diretores? Tomara que eu consiga. Mas a gente não pode partir de um lugar idealista de crer que todas as pessoas no Brasil vão querer gostar de cinema tal como nós gostamos. Gente, cinema não é tão importante assim. As coisas que nós gostamos, que nós acreditamos ser muito importantes, não são tão importantes como você imagina para outras pessoas. É isso que eu tô falando. E se cada uma das pessoas que gostam de alguma coisa acreditar que o que ela gosta é mais importante do que todas as outras, meu amigo, fodeu. Eu vou mostrar um áudio que eu mandei pro Felipe Leão agora em live. Pera aí. Caralho, esse cara tá monetizando as coisas que eu falo pra ele. Cara, exposed agora no Felipe Leão. Áudio que eu mandei pro Felipe Leão há 3 semanas atrás. Cara, sabe o que é que me pega? E aí eu já não sei se talvez seja uma postura anti-intelectual minha. Mas se tu acompanha meu raciocínio. Irmão, tudo na vida pode ser intelectualizado. Tá ligado? Tudo. Beleza? E tipo assim, sei lá, eu escuto música. Contexto, isso foi no dia que o Jones Manuel foi enquadrado no Twitter porque ele tinha falado bem de Django. E o pessoal falou, porra, vai estudar cinema, Jones Manuel. Se eu quisesse estudar partituras, teoria musical, eu estudava. Mas eu não quero, beleza? Porra, o Jones aí, ele entende pra caralho de história, de sociologia, de ciências humanas. Ele vê filmes. Ele precisa estudar cinema, tá ligado? Tipo assim, às vezes esses caras no Twitter, às vezes quer que as pessoas sejam sei lá, como é que é? O Leonardo da Vinci, tá ligado? Que era astrônomo, matemático, pintor. Porra, tipo assim. No Twitter, filho, no Twitter todo mundo é tudólogo, todo mundo sabe de tudo, inacreditável. Tu aí que, beleza, até pode ler e estudar cinema e tal. Mas, porra, tu não é intelectual em todos os âmbitos e tudo da tua vida, não, irmão. Qualquer coisa pode ser intelectualizado. O cara pode. Um cara que, sei lá, bebe vinho e que entende do vinho e sabe qual que é o vinho certo para não sei o quê. Para ele, aquilo é a coisa mais importante para a vida dele. É quem entende de vinho. E quem não entende de vinho é burro, tá ligado? Caralho, então, esse cara entende. Então, tipo assim, irmão, calma. Tipo, selecione suas batalhas, tá ligado? É meio que eu penso assim, tipo, caralho, o Jones tá aí em militância política e
O que ele tem que estudar, que entender pra caralho é de militância, é de política, é de história, de sociologia. Claro, seria legal se ele entendesse de cinema e colocasse no cinema, sei lá, as teorias do Eisenstein e do cinema dentro da política, seria legal, seria. Mas caralho, irmão, porra, às vezes, calma, mano, não é todo mundo que tem todo o tempo do mundo para ser intelectual em todos os âmbitos da vida, sabe? Esse cara, não sei se vocês concordam com ele, mas eu concordo. E o Felipe Leão ouviu esse meu áudio e transformou em vídeo. Desgraçado. Monetizando em cima da minha opinião. Porque o físico vai achar que todo mundo tem que saber de astrofísica, tá Mesma coisa que eu falei, só que eu usei o exemplo do vinho. ligado? E eu não sei. Poderia saber? Deveria saber? Talvez, mas se fosse possível saber de todas as coisas do mundo, mas não é possível. Não é possível saber de todas as coisas do mundo. Então nem sempre o que a gente Ele ouvindo e fazendo roteiro. gosta é a coisa mais importante de todas. É isso que eu quero dizer. Não estou dizendo que cinema não é importante, mas sobretudo, e aqui é o ponto sepulcral da questão, Tu tem que parar de mandar coisa pro Leão. Caralho, o cara transforma tudo em conteúdo, irmão. É foda, o cara é uma máquina de conteúdo. mas sobretudo compreender que a importância do cinema e a importância de defender o cinema brasileiro é muito maior do que o Glauber Rocha, do que os Ganzerla, do que o Júlio Bressani e companhia. Que são muito importantes, evidentemente. Mas a defesa do cinema brasileiro é resgatar a memória desses sujeitos, desses realizadores, mas principalmente pela compreensão de que existem pessoas que fazem cinema no Brasil. E pessoas que precisam do cinema brasileiro pra existir. É sobre isso que eu tô falando. Então, às vezes, a parada é a seguinte: defender o cinema brasileiro é menos sobre acreditar que todas as pessoas têm que assistir os filmes que você gosta, e mais sobre fazer as pessoas criarem um gosto sobre cinema brasileiro. Por quê? Velho, porque tem os caras às vezes que é tipo assim, irmão, que é um negócio que já me irrita muito no Twitter. Que é tipo assim, se tu não gosta do filme que eu gosto, tu odeia cinema. Se tu gosta do filme que eu não gosto, tu não entende nada de cinema, tá ligado? E aí, irmão, vai tomar no cu. O que é que tem de produtivo nisso? Porque na medida em que essas pessoas criam um gosto sobre o cinema brasileiro, elas passam a apreciar esses filmes que são produzidos no Brasil e, por consequência, alimentam um setor que existe pessoa trabalhando. Existe pessoa trabalhando. E é sobre isso que a gente tem que lutar, sabe? E é claro. Mas, ó, só pra também complementar ali o meu áudio pra ele não ser mal interpretado. Eu dei o exemplo do vinho porque eu lembro que umas 2 semanas antes tinha rolado no Twitter uma discussão sobre a pessoa que ela foi num clube de vinho. E aí o cara tava tentando explicar pra pessoa qual era a forma certa de tomar vinho. Tá ligado? Tipo, não, porque de tomar tal vinho. Era tipo, não, porque esse vinho você tem que deixar ele descansando tanto tempo pra aí depois você tomar ele. E a pessoa tava tipo, caralho, um absurdo. Eu comprei o vinho, eu tomo do jeito que eu quiser. E o cara tava puto. O cara que entendia de vinho tava puto. Porque a pessoa não tava ouvindo a forma certa de tomar vinho. O cara tá certo. Me desculpe, irmão. Tipo assim, eu também acho, ao mesmo tempo que eu falei aquilo, eu acho lindo. Eu acho maravilhoso que existam pessoas que a coisa mais importante do mundo pra elas é a forma certa de tomar vinho. Olha como o mundo é um lugar fascinante. Olha quantas coisas existem no mundo que a gente não entende, cara. Tipo assim, existem pessoas que dedicam a sua vida à forma certa de tomar vinho. Então, cara, se você vai comprar um vinho caro pra caralho e tem um cara ali que entende do negócio, irmão, vamos entrar na vibe. Vamos aprender um pouco a como tomar um vinho da forma certa pelo menos uma vez. Vamos performar isso, tá ligado? Pra que essa cabeça dura? Por que que você não vai se abrir a essa coisa fascinante que é o mundo dos vinhos por pelo menos uma noite, tá ligado? Vamos ser mais humildes. É essa minha frase final, minha mensagem final. Pode parecer não relacionado ao vídeo, mas tem tudo a ver com o vídeo. Claro, quando eu tô dizendo isso tudo aqui, eu não tô falando
que a gente tem que abandonar o debate crítico sobre os filmes. Não, não é isso. A gente tem que resgatar Glauber. A gente tem que resgatar as Ganzerla. A gente tem que resgatar José Mujica Marins. A gente tem que resgatar Joaquim Pedro de Andrade, Júlio Bressani, Humberto Mauro. A gente tem que resgatar Anselmo Duarte, Reichenbach, Adélia Sampaio, Teresa Trautmann, Odi Fraga, David Neves. A gente tem que resgatar Jean Garret, resgatar essa galera toda. E mais do que isso, a gente tem que compreender o cinema brasileiro a partir do seu processo. E, portanto, entender que a história do cinema brasileiro não é perene. Ela não é linda, maravilhosa sempre. Ela passa por momentos de crise. E é justamente o entendimento desses momentos de crise e a partir da crítica desses momentos de crise que a gente age para que haja mudança. Mudança na prática e, portanto, desses realizadores, mas sem... Se liga, o cara comentou: hábitos de burguês, eu vou tomar do jeito que eu quiser porque eu sou marginal. Irmão, eu nunca tomei um vinho, cara, na minha vida. Acho que o vinho mais caro que eu tomei na minha vida não foi R$40, tá ligado? Tipo assim, meu irmão, se eu pego o São Brás, foda-se. Foda-se a forma de tomar um São Brás, tá ligado? Eu já tomei São Brás quente no carnaval, já tomei São Brás gelado, tomei São Brás rosa, botei o São Brás pra fora. Irmão, foda-se. Agora, se eu arranjo um vinho de 200 conto, por que caralhos eu vou tomar o vinho de 200 conto como se eu estivesse tomando um vinho São Brás de R$5 na Praça dos Leões, tá ligado? Porra, tá ligado? Gente, vamos fingir um pouco, é tão bom performar, vamos ser ricos uma vez na vida, tá ligado? Pô, vocês querem ser fudidos pra sempre. Sempre, enquanto críticos, levando em consideração o processo histórico da realização desses autores. Levando em consideração que esses autores fazem cinema dentro de um contexto específico. Que esses autores não são descolados da história. Esse corte virou sobre vinhos. Mas às vezes a gente só quer beber um vinho sem a pressão de tomar certo. Esses autores fazem cinema num lugar, no Brasil. E o Brasil carrega contradições. Não dá pra esperar do cinema brasileiro o cinema hollywoodiano. E aqui eu não tô fazendo um tipo de comparação de ser melhor ou pior, de que os Estados Unidos é melhor do que a gente. Você sabe que o meu chat só tem pobre fudido quando o sinônimo de vinho caro é Pérgola e Quinta do Morgado. Não é nem isso que eu tô entrando. Eu tô entrando na questão da limitação técnica, da limitação da prática, que faz com que esses realizadores tenham que realizar esses filmes sobre uma condição distinta. E a gente tem sim que levar isso em consideração. Felipe, com essa tua visão, tu tá dando utilidade para o cinema, coisa que arte não é útil. Mentira, não é exatamente assim. A gente precisa pensar arte como um todo sob uma perspectiva contraditória. Então, sim, a gente pode pensar a arte e o cinema como sob um viés da sua inutilidade. O resultado da obra de arte parte do seu pressuposto da sua inutilidade. Entretanto, arte é realizável. Caralho, cuscuz com pérgola, que negócio amaldiçoado, cara. Alguém faz. E pra essa pessoa que faz arte, desculpa, mas ela carrega uma utilidade. Porque ela tá inserida dentro de um modelo produtivo específico. Entende o que eu tô falando? Então, a ideia da arte inútil, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é idealista. E ela cabe num discurso do entendimento de que a gente não pode esperar da obra de arte aquilo que a gente espera pra nós. Lindo o discurso da arte inútil, e eu concordo com ele. Porque a arte, ela é dicotômica. A arte é dicotômica. Por mais que ela carregue a sua inutilidade, ela é usada como um instrumento. E esse trabalhador, ele não pode simplesmente, porque ele deseja, se destituir desse sistema específico. Esse trabalhador que trabalha nesse sistema específico, ele não pode simplesmente se descolar dessa realidade material porque a arte é inútil. Não pode, não dá. Não é assim que funciona. Mas aí não é arte. Como assim não é arte? Mas não vai ser a arte daí. O dadaísmo é sobre isso. O que define a arte é a sua relação com o belo. Esse belo... Caralho, ainda bem que não é só a minha live que o pessoal desvia dos assuntos, né? Cara, trouxe dadaísmo pra discussão que não tem nada a ver. Belo é o que separa a arte da utilidade. Não exatamente. A relação com o belo, inclusive, ela é diferente pelo contexto. Se diferencia na história pelo contexto. O belo é outra categoria que não é exatamente perene na história. É reprodutiva.
Gente, aí é a minha crítica aí aos marxistas. Essa um pouco dessa visão marxista da arte. Que até o Luigi chegou a comentar um pouco isso no último vídeo que eu vi. Mas é tipo, ok, não é exatamente isso que ele tá querendo falar. Mas essa perspectiva de que a arte também, ela só reproduz a sociedade. Porque existe a sociedade, existe um tempo da sociedade, e a arte, ela reproduz, Ctrl+C, Ctrl+V, do que é a sociedade, do que é o seu tempo. Também não é assim, a sociedade não é uma mera reprodução do seu tempo. Ou a arte não é uma mera reprodução do seu tempo. Falo isso como alguém estudante de história, tá? Ela não só reproduz o seu tempo, a arte, ela também é criadora, ela também cria novas ideias, ela também transforma, inclusive, o seu tempo, sabe? História. Inclusive perigosa, uma categorização pela não utilidade da arte, descolada de pensamento crítico. O romantismo alemão já dizia isso, berço da cultura. O romantismo alemão ele descambou para um monte de coisa também. Então, assim, é perigoso o discurso da arte inútil. E, assim, eu digo isso no lugar de... Minha dissertação de mestrado foi sobre o romantismo alemão. Porque se a gente for definir tudo que é utilitário, tudo que ganha utilidade na arte como não arte, a gente vai precisar dizer a partir de agora que nada é arte. O que é que eu quero dizer, Arthur? E até puxando pro debate o romantismo, etc., que você citou. Se a gente, a partir desse momento, começar a dizer que tudo que tem utilidade é não arte na modernidade, tudo deixa de ser arte na modernidade. Tudo. Porque a modernidade ela é condicionada por esse modo de produção específico. Por essa maneira ontológica, inclusive, de se enxergar o mundo. Inclusive muda a nossa relação com o tal do belo, e não ao cantor no caso. E nesse sentido, partindo desse pressuposto, então, Arthur, tudo que surge pós-modernidade deixa de ser arte, porque ganha utilidade. Ela em si não tem utilidade, mas ganha. É entregue a ela uma utilidade. Vamos lá. A gente pensa numa, sei lá, a gente pensa numa tesoura. A tesoura tem utilidade, né? A tesoura serve para cortar o papel. E, portanto, a utilidade da tesoura está fora da tesoura. Está em cortar o papel. Sacou? Entretanto, um pintor, seja ele qual for, ele pode pintar uma tesoura. E essa tesoura pintada, ela é inútil. Porque ela não serve para cortar o papel. A sua utilidade está em si. A obra de arte tem a sua utilidade em si, e, portanto, ela é inútil. Porém, entretanto, todavia, sim, essa é uma visão heideggeriana. E aí, a gente pode ir para um outro lugar, que é uma visão não heideggeriana da coisa. Porém, entretanto, todavia, essa tesoura pintada no capitalismo ganha utilidade. Qual? Lucro. Esse realizador, ele precisa vender essa obra de arte. Por quê? Porque ele precisa viver. Então, o que eu quero dizer com isso? A assimilação, o descontentamento, o belo, nosso contato imediato com a obra de arte, isso tudo, sim, é inútil. Ou podemos lutar por ela inútil nesse sentido. Mas, ainda que seja, é entregue a ela uma utilidade no capitalismo. E a gente precisa conviver com isso. A gente precisa conviver com essa dicotomia da arte. É inútil, mas que a ela entregue utilidade. Não é sobre deixar de ser arte. É sobre o capitalismo dar a ela utilidade. Não é sobre Godard ser indústria da cultura, mas ele é tornado indústria da cultura. Entende? Godard não é indústria da cultura, mas torna-se. E aí, quando torna-se, ganha utilidade. E aí, Godard deixa de ser obra de arte? Deixa de ser nesse momento? E é nesse lugar que eu quero que a gente possa compreender o cinema brasileiro nesse sentido. A gente entender que, sim, a gente gosta das coisas que a gente gosta. E seria maravilhoso que todo mundo pudesse gostar das coisas que a gente gosta. Mas não é assim que as coisas funcionam. Existem outras coisas no mundo que são mais importantes para outras pessoas. Nem sempre as coisas que a gente gosta são as coisas mais importantes para outras pessoas. Talvez o cinema seja importante pra gente. Mas talvez seja interessante... Tipo o vinho. Que a gente compreenda e que a gente faça compreender o outro, aquele que não tem, que não carrega no cinema esse grau de importância substantivo que a gente dá a ele, que a gente possa fazer compreender essas pessoas que existem pessoas que precisam disso. E aí o que eu quero dizer com isso tudo? Pra puxar pro início da conversa. Meu Deus. Seria maravilhoso que todo mundo pudesse conhecer os grandes artistas do cinema brasileiro. Continuarei aqui nesse canal, como sempre faço, fazendo o possível para que as pessoas possam conhecer. Mas fazer conhecer o cinema brasileiro é, antes de tudo, entender o contexto de quem está querendo conhecer. Não adianta você chegar para uma pessoa qualquer e falar assim: me indica um filme brasileiro, toma aí, assiste Rio 40 Graus. Você só vai criar um descontentamento inicial. Então, Sim. assim,
Apresenta algo que você saiba, sabendo dos gostos dessa pessoa, algo que aos poucos vai quebrando esse gosto. Que gosto é construído. Mas tem que saber construir também. Sim. Caralho, esse corte, meu amigo, nesse corte, começou com Cinema da Retomada, a gente falou de Cinema Novo, Cosmética da Fome, Vinho, São Brás, Cuscuz, Indústria Cultural, Escola de Frankfurt, Heidegger, O Belo na Arte e Construção de Gosto. Meu amigo, meu cérebro tá papocando. Caralho, doideira. Mas no final o corte foi sobre vinho. Foi sobre vinho. Foi o corte mais edmotiano deste canal.